Olá, gente. Hoje eu vou falar de forma bem simples sobre o custo de moradia aqui na Inglaterra. Eu moro no norte da Inglaterra, como vocês sabem, e eu fiz uma enquete semana passada, no meu canal perguntando o que vocês gostariam de saber e eu vou falar um pouco sobre isso. Uma das coisas que mais pergunto é quanto custa alugar uma casa ou um quarto na Inglaterra, que tem a mesma situação de Lisboa, que algumas pessoas compartilham quartos, né? Se você é estudante ou até mesmo se você mora sozinho, então assim, porque acaba que você não consegue pagar, se você é só você, não consegue pagar, tipo, um apartamento, porque acaba que os valores do apartamento são caros, né? Então, assim, o apartamento que nós morávamos era de 2 quartos, com 2 banheiros, e a gente pagava, acho que meu esposo pagava 825. Então, depois de 1 ano, eles aumentaram o valor. Então, por conta disso, nós decidimos mudar, por causa que já não estava ficando mais viável para a gente pagar um valor de 1.000 e pouco em aluguel, sendo que esse dinheiro não tem retorno, né? É um dinheiro que você, assim, paga aluguel, então você tá praticamente só jogando fora, né? E aí a gente acabou por decidir ir para um local menor, para outra cidade também, economizar também com relação a custos, né? Então, assim, quanto custa, por exemplo, alguns lugares que eu vi estúdios, 600 libras até 900. Então, a gente mora numa região de Cumbria, que é próximo do Lake District. E aí acaba que é uma região bastante turística. Se você pesquisar sobre Windermere, você vai ver que é bem popular, principalmente pela região dos lagos, e recebe visita anualmente. Então, assim, lá é bem mais caro e até mesmo com relação, se você quer comprar uma casa, valores de 200 para cima, praticamente. E eu vou deixar também alguns sites que você pode pesquisar com relação a custo de vida, valores das casas também, transporte público, com relação a escolas, se as escolas são próximas, e com relação a emprego. Porque se você for morar isolado num local que não tem emprego, que não tem transporte, pode ser, em vez de lhe ajudar, pode ser acabar atrapalhando a sua vida. Quais são as contas que eu preciso pagar além de aluguel? Você também tem que ver com questão de gás, água, internet, celular, council tax, que aqui é uma taxa como se fosse da prefeitura local, né? Que você paga para coleta de lixo, iluminação, serviços públicos. Então, assim, dependendo da cidade e do imóvel, acaba que você paga valores diferentes. E aí pode ser um valor mais caro, um valor mais baixo, dependendo da região também. E as dicas que eu dou para quem vai alugar ou comprar também é sempre verificar a questão da energia, e que eu acho que vai de A até F, quanto maior, melhor. Se for muito baixo, vai ter maior consumo de energia. Se for F, D, C, então assim, verificar também a questão do aquecedor de água, né, o boiler, e aí ver com relação ao aquecimento de torneiras, radiadores, e se não é a gás ou eletricidade, porque se for a gás você vai pagar o gás, né, e a gente sabe disso, e eletricidade, se houver questão de faltar energia, acaba que você fica sem aquecimento. Então tudo isso são coisas que precisam ser analisadas, principalmente no inverno. Agora eu acho que é mais ou menos isso que você sempre deve verificar. Por exemplo, antes a gente morava numa cidade, vamos para outras também, para outra. E aí, por isso, essa cidade é menor e a gente decidiu mudar para uma, aqui eles chamam de estática caravan, que no caso é como se fosse uma tiny house. Eu posso deixar explicar para outro vídeo como é morar num local assim, é a primeira vez que eu tô morando. E a gente já completou 1 ano aqui e eu posso mostrar também em outro vídeo com relação a isso. E compartilha, se inscreva no nosso canal. E é isso. Tchau!